Bom, esse movimento, né, de organização dos trabalhadores, né, para resistir aos ataques aos seus direitos, está bem nítido que a Petrobras ela não está cumprindo o acordo coletivo. Além de não cumprir esse acordo, ela avançou num ataque aos trabalhadores de uma forma bastante incisiva, que é não só tirando algumas pautas, mas ameaçando diretamente a demissão de trabalhadores e o fechamento de uma unidade do sistema Petrobras, que é a Fafem. Isso começou já no ano passado, que foi um endurecimento das negociações para fechamento do acordo coletivo. Então, as diversas pautas que nós tínhamos colocado, a empresa ameaçou cortar pela metade os nossos direitos. Nós ameaçamos realizar uma greve, fomos rejeitando as propostas da Petrobras. Ela chamou um acordo para o TST e nós topamos ir para o TST para esse acordo. E daí o que a empresa faz? Quando começa a avançar essa negociação do TST com o sindicato, formulando uma proposta concreta, a Petrobras se retira. Ela chama para ir até o TST para mediar e ela mesma se afasta dessa mediação. O que ela fez foi avançar de maneira unilateral para o fechamento de uma unidade e declarar que irá demiti-los. Então, diante disso, a categoria ela reagiu à altura para realizar essa defesa do acordo coletivo, que significa claramente a defesa do emprego dos trabalhadores da unidade da Fafem lá em Araucária. O movimento está crescente, na base do diálogo e do convencimento. Então não existe operações de trancaço, aquelas ações pesadas, né, de obrigar a paralisação de uma unidade. Não é dessa forma que a greve está sendo construída. A unidade que não está paralisada ainda, ela já está sentindo que a qualquer momento ela vai ser abordada pelo campo sindical e convidada a paralisar. E acaba ocorrendo essa adesão. Dessa forma que está, né, ampliando esse movimento grevista dos trabalhadores, porque é uma luta justa por direito. Se você não faz isso, você também vai perder os seus direitos. Para a categoria, o que resta é a resistência, o enfrentamento e a manutenção, a luta por essa manutenção dos nossos direitos. No sistema Petrobras hoje, né, o atual presidente da Petrobras, ele está querendo cumprir o que ele prometeu, que é desmontar o sistema Petrobras, privatizar, e um dos caminhos é você forçar a saída das pessoas do sistema. Nós sabemos que o que ela está fazendo não é adequado, ela está forçando contabilmente um prejuízo de uma planta, né, operacional para justificar essas demissões. Na prática, ela força, do que eu realizar uma privatização, uma planta que está operando e que está com trabalhadores, tentar fazer uma venda direta é privatização, é algo que choca mais a sociedade. Ela mudou de estratégia. Ela está o quê? Forçando contabilmente um prejuízo para justificar um fechamento daquela planta, para justificar a demissão de trabalhadores e depois dela, né, livre de qualquer empecilho, ela ser vendida uma planta já sem nenhum passivo, sem nenhum trabalhador, sem nenhuma pendência para uma negociação barata de entrega de uma fábrica que é importante para a produção, né, de fertilizantes no nosso país, que é o que está acontecendo com a Fafem. Então, o ponto mais crítico é a questão da demissão dos trabalhadores. E a nossa pauta é defendê-los, para que não ocorra essa demissão. Ou a empresa transfere para outras unidades, ou ela mantém a operação daquela planta com os trabalhadores. Então, nós entendemos que a luta por esses empregos, ela acabará resultando na manutenção da própria planta. Nós estamos com a sala do quarto andar do prédio do edifício sede, está ocupado com os trabalhadores do sindicato, com a direção sindical, que é a comissão de negociação, 24 horas disponível para negociar com a Petrobras. Então, quem não está negociando com os trabalhadores e está se colocando de uma forma unilateral em todas as suas relações é a Petrobras. Então, ela faz o discurso de que negocia, mas na prática ela está totalmente intransigente nesse diálogo com os trabalhadores a partir do sindicato. Ela tenta uma negociação direta, diálogos diretos com os trabalhadores, numa forma de desmotivá-los com relação à greve, mas não faz um esforço de entrar na sala de reunião, onde tem a mesa de negociação
com a direção sindical. A Fafem está sendo a gota d'água, porque já existe uma lista de 8 refinarias para serem vendidas. Está no meio de um processo de negociação já. Então, é um duplo ataque. Refinarias, que produzem a gasolina, diesel, gás de cozinha, e um ataque específico nessa unidade da Fafem, alegando prejuízo e já partindo direto para as demissões. As refinarias não está afastada uma possibilidade de ser privatizada com os trabalhadores dentro e, na sequência, são demitidos. Então, a luta pela manutenção do emprego, ela repercute diretamente na manutenção do sistema Petrobras. Então, é uma forma de você fazer um enfrentamento à privatização, um enfrentamento a esse desmonte. A Petrobras, a atual gestão, o Castelo Branco, ele fala que o mundo dos sonhos dele é ter vendido a Petrobras, é privatizar. Ele fala abertamente isso. Então não é uma gestão que estrutura a empresa e desenvolve a empresa para ela ampliar mercados. É uma gestão de encolhimento. É uma gestão que vai apequenando o sistema Petrobras como um todo. Isso compromete a segurança alimentar, quando nós falamos de fertilizantes, por conta da Fafem. Hoje 75% dos nossos fertilizantes já são importados. Se você fecha essa unidade da Fafem, você vai depender totalmente de fertilizantes importados. Então compromete a segurança alimentar. Esse é um ponto. Você vender nas refinarias é metade da produção de combustíveis dentro do país. Então você também perde a autonomia do controle do combustível em todo o país. Esse é o segundo ataque. E tem um terceiro, que é também muito grave, que é uma política de preços que leva a uma paridade aos preços internacionais. Eu tenho o petróleo, né, produzido aqui do pré-sal, extraído do pré-sal. Eu tenho as refinarias para produzir os combustíveis e eu tenho como distribuir. Então eu tenho um custo nacional. O que a Petrobras está fazendo? Do que eu colocar no início do processo da produção de combustível o barril do petróleo no meu custo de produção, a atual política da Petrobras, a mando da atual linha econômica da Presidência da República com o presidente da Petrobras, que ele segue, o acionista majoritário é o governo federal, é o povo brasileiro. O que eles estão fazendo? Definiram que o custo de partida não é o custo nacional, mas é o valor do barril do petróleo internacional. Então, se o meu custo de produção é $20 o barril, e o valor do barril internacional para venda é $60, não entra na planilha de custo de partida $20, que é o preço, que é o custo nacional. Vai entrar 60. Repercute na ponta num aumento de valores. Aí aquele aumento semanal de preços de combustível é porque está seguindo a cotação do barril do petróleo internacional. Se tem uma guerra no Oriente Médio e os preços disparam, o combustível aqui vai ter saltos significativos. Isso repercutiu num aumento muito rápido dos preços, inclusive repercutindo na greve ali dos caminhoneiros, por conta, né, de você orça um frete com um valor de combustível, no mês seguinte, no seu retorno, você já estava com outro valor, você não previu um aumento tão significativo. Então isso significa você obrigar a Petrobras a trabalhar com combustíveis com preços internacionais. E aí o que ocorre? Se o preço da Petrobras está igual ao preço internacional, na venda dela de refinaria, as multinacionais, do que elas pagarem para a Petrobras, né, do que elas comprarem da Petrobras o combustível, para ela colocar a marca dela e o detalhe tecnológico dela, assim, a Petrobras é ela que vendia o combustível para todas as empresas no Brasil. Cada empresa faz a sua receita depois, faz uma mudança de cor, né, odor, alguma receitinha especial para um tipo de gasolina diferenciada, mas o base era fornecido pela Petrobras. A partir do momento que a Petrobras tem o preço internacional, as concorrentes multinacionais, ela vai preferir comprar pelo mesmo preço, ela vai importar da matriz dela, porque daí ela está garantindo uma produção maior nas suas refinarias americanas ou em outros países, vai garantir margem de lucro maior para suas, né, sedes, e
E nós aqui no Brasil estamos, além de estar pagando um preço mais caro do que o que deveria estar pagando, ainda nós estamos ajudando a gerar emprego no exterior, ao invés de gerar emprego aqui no Brasil. Então aumentou, se no Brasil tinha umas 15, 20 importadoras de derivados, com essa política de preços, hoje já tem mais do que 200 empresas importadoras de combustível. Garantir a soberania nacional. Eu preciso garantir o Brasil com a Petrobras sendo uma ferramenta poderosa de desenvolvimento nacional, que é o que ela já fazia anteriormente. Hoje, essa empresa, por conta dessa política de preços, ela está produzindo, tem refinarias que trabalham só com 70% da carga, tem refinaria que está com 50% da carga de produção. Então a Petrobras aumentou um pouco a venda, o preço de venda por unidade, mas ela diminuiu o volume de produção. Porque ela perdeu o mercado intencionalmente para os concorrentes. E esses concorrentes são importadores. Então a política atual de preços da Petrobras, ela prejudica o Brasil, ela prejudica a Petrobras, prejudica os trabalhadores e prejudica o povo brasileiro, que é quem paga a conta com valores elevados. Então essa nossa luta, ela faz com que, é ao mesmo tempo uma denúncia que nós estamos fazendo, em todos os espaços que nos abrem, que nós, além de defender esses direitos de emprego e os direitos de um acordo coletivo, estamos aproveitando e denunciando o que essa política de preços é danosa para o país como um todo. E dizendo que nós todos temos que lutar para que a Petrobras, através do governo federal, baixe os preços dos combustíveis na origem, que é na refinaria. Então, por que 8 anos atrás, de 2003 a 2014, mesmo com o ICMS, que é hoje, nós tínhamos valores da gasolina, R$ 3,50 o litro da gasolina. Agora você paga R$ 5,20. Mas o que ocorreu então? Se o ICMS é o mesmo e o preço disparou, e o barril do petróleo antes era mais alto do que o de agora. Nós chegamos a ter barril de petróleo a 80, 90 dólares. E agora está mais baixo, 60 dólares, um pouco, nessa faixa, como uma referência. Então, por que isso disparou tanto o preço? Disparou o preço por vontade política do presidente da Petrobras, que está respaldado pelo Guedes, que é o ministro da Economia, que está respaldado pelo atual presidente da República, que é o Bolsonaro. Então, é vontade de governo. Então, o governo atual, ele quer manter uma política de preços que favorece os importadores, os parceiros internacionais. Só quem ganha com isso são acionistas das grandes empresas multinacionais. E, ao mesmo tempo, transforma a Petrobras numa exportadora só de óleo cru. Eu tenho refinaria aqui, mas eu não estou utilizando. É um absurdo o que está sendo feito. Não é uma visão de defender o país. O discurso é que está sendo patriota, mas patriota ele tem que defender o próprio povo. E uma política de preços acessível é a forma concreta, pragmática que nós enxergamos que a Petrobras deve ser essa ferramenta para estar a serviço da população. A Justiça, antes mesmo de nós realizarmos a greve, ela já falou que ela era ilegal, abusiva. Uma greve ela é ilegal ou abusiva quando você faz a greve e você extrapola os limites. Nós já fomos condenados por pensar em fazer a greve. Então se mostrou altamente tendenciosa as decisões do Ives Gandra Filho. Nós vencemos aquele processo, as multas elas foram modificados os valores. Enquanto o normal das multas é 40 mil, 50 mil para os sindicatos, nós estávamos sendo multados em milhões. Então era abusivo, não era a nossa greve. Abusivo eram as multas aplicadas e a decisão de que era ilegal a nossa greve. Nesse momento, o que ocorreu? Se ampliou os ataques aos nossos direitos previstos no acordo coletivo por parte da Petrobras. Então isso deu mais consistência para novamente retomarmos um processo de deflagrar a greve. Principalmente quando
a empresa já faz aquele ataque de ameaça de demissão diretamente aí dos trabalhadores. Então, esse ataque, a justiça nesse momento, né, do TST, novamente seguiu, ela não está considerada abusiva, né, é uma greve legal, não é abusiva, mas colocou-se critérios exagerados. Tem que cumprir 90% do efetivo. Imagina uma greve que você paralisa um contingente muito pequeno de pessoas. Qual o impacto que você vai provocar na greve? Muito pouco. Além disso, autorizou a contratação de terceiros. Então eu obrigo a 90% do contingente e eu ainda autorizo contratação de terceiros para suprir os 10% que estão parando. E coloco multas novamente elevadíssimas, né? 4 milhões de multa no sindicato por conta de considerar que não está cumprindo essa regra. E nós pedimos à Petrobras, que regra é essa dos 90%? Qual as condições de segurança? Então existe uma série de perguntas técnicas que o sindicato fez para a Petrobras e ela não respondeu. Então, como que eu vou cumprir aquela regra que a Petrobras solicitou se ela mesma não me esclarece os requisitos técnicos necessários para aquela regra? Então, a decisão ela está totalmente desproporcional por parte do TST e nós teremos um julgamento desse processo no dia 17, na semana que vem. Então, nós estamos num processo de fortalecimento, né, de ampliação das bases na greve. Ao mesmo tempo, várias unidades estão tentando negociar com o gerente local, pedindo para ele esclarecer aquelas pautas que não responderam, não estão esclarecendo, não estão deixando os trabalhadores entrarem para trabalhar. Então existe essa situação da empresa falar, volte ao trabalho, quando nós voltamos para atender os critérios previstos, que nós queremos cumprir, a regra que está estabelecida, ainda que a gente questione os números, mas assim que a gente vencer no TST essa pauta, a gente retoma os contingentes nos números que nós consideramos adequados. Então nós estamos seguindo juridicamente os passos, né, adequados para que a greve não seja considerada nem ilegal e nem abusiva. Nós estamos fazendo a greve com o regulamento debaixo do braço, né, certinho, para que dê segurança para o trabalhador e que nós possamos efetivamente conquistar o resultado dessa greve, que é impedir as demissões dos trabalhadores da Fafem Araucária e que a Petrobras volte para a mesa de negociação para negociar as outras pautas do nosso acordo coletivo. Nós entendemos que o motivo do golpe que existiu, né, na política nacional, quando retiraram a Dilma, o motivo é o nosso petróleo. Por quê? O petróleo é uma energia, né, de custo mais acessível que movimenta a economia dos países. O atual modelo após golpe, se antes era fortalecimento do serviço público e recursos naturais, a riqueza nossa, como fonte de renda para fortalecer o serviço público, esse modelo ele foi substituído por um modelo de enfraquecimento e aniquilação do serviço público. O projeto é cortar recursos da saúde, cortar recursos da educação, acabar com a indústria nacional e ser subserviente de uma política econômica que atende interesses do imperialismo ali americano. É uma linha de fazer o Brasil voltar a ser colônia. Então, ataque à riqueza nacional e à nossa indústria, ataque ao serviço público, ataque a tudo aquilo que está construído que visava melhorar um pouco a condição de vida da população, do povo brasileiro.